Embarque com Felipe Figueiredo e conheça as fronteiras invisíveis do futebol. Boa alvorada, caros ouvintes da Central 3. Meu nome é Matias Pinto e estou aqui com Felipe Figueiredo. Mas você já deve ter percebido que não se trata do Xadrez Verbal, mas sim uma parceria do blog canal de YouTube homônimo com a Central 3, mas para falar sobre futebol e geopolítica. Geopolítica, história, tudo. Usar o futebol como uma ferramenta de aprendizado também. Ou então, para quem acha que o futebol às vezes é uma questão pequena, uma questão de alienação, como uma acusação que frequentemente vemos no Brasil, mostrar que ele também, mostrar para quem gosta de história e de política que o futebol também tem relação com isso. Então serve para os dois públicos. Né? A nossa ideia é fazer um programa mais curto, né, Matias? Não será tão longo quanto o podcast Xadrez Verbal. A ideia é termos aí mais ou menos meia hora, tentando agradar aí todos os públicos, chamar mais gente para o Xadrez Verbal e também chamar o público do Xadrez Verbal para ouvir um pouquinho sobre história futebolística também. Bem, e para começo de trabalho, e dando o primeiro passo, a gente vai falar sobre a Galícia. A Galícia é uma região no noroeste da Espanha, fica bem ao norte de Portugal. E como aqui talvez a gente fale algumas vezes de algumas referências geográficas, algumas referências de cores, por exemplo, cores nacionais refletidas num uniforme, por exemplo. Toda vez que tivermos um Fronteiras Invisíveis, que será quinzenal, né, meu caro Matias? Isso mesmo. Também teremos lá no blog do Xadrez Verbal, no site do Xadrez Verbal, para o ouvinte que quiser acessar, uma espécie de dossiê visual, com algumas referências sobre o tema mapas, referências de cores, bandeiras, esse tipo de coisa que faz parte e que infelizmente não dá para botar no rádio, né? Mas enfim, aí provavelmente alguém já vai falar pra gente botar isso em vídeo, então se prepara para ter mais trabalho, Matias. Estamos juntos nessa. Vamos começar então pelo começo, a história da Galícia. A história. Felipe, você já situou a Galícia no mapa, região noroeste da Espanha, mas vamos falar um pouco sobre como se formou essa província espanhola. A Galícia, a gente dá para colocar a história dela, a história mais moderna, entre aspas, né? A Galícia, assim como basicamente toda a Europa, ela fazia parte do Império Romano. Após as chamadas invasões bárbaras, né, as invasões, a entrada de povos germânicos, povos do leste europeu no Império Romano, nós tivemos o estabelecimento na Galícia do reino dos suevos. Eram um desses povos ditos bárbaros, e que depois, com o passar do tempo, a Galícia foi sendo absorvida no reino visigótico da Espanha. Os visigodos são os mesmos que aparecem no Asterix, né, para ficar uma referência que você aprecia bastante e nossos ouvintes certamente conhecem. Para quem quiser uma leitura sobre o tema, eu vou colocar aqui, sempre que falarmos de Alta Idade Média, estamos aqui falando no período pós-Império Romano, né? Sempre que falamos aqui de Alta Idade Média, eu dou uma referência de um livrinho pequeno, muito bom, chamado A Alta Idade Média Ocidental, de um historiador francês chamado Bagnard, que é para ser um livro didático, ou seja, não é uma leitura muito complexa, não é uma leitura muito desgastante. Eu consegui achar um PDF na internet aí, então, enfim, não é uma versão oficial, por assim dizer, mas como o livro está esgotado, é o que tem para hoje. E só fazer um apontamento, porque a gente se refere à Galícia, porque estamos no Brasil, mas caso o ouvinte seja de Portugal ou de família portuguesa, ele vai ouvir o termo Galiza, porque Galícia é uma região da Polônia. Então, para evitar confundir. Só para evitar essa confusão, a gente está falando da província espanhola. Já no espanhol, é Galícia mesmo, como a gente fala. Então aí nós temos o estabelecimento desse reino visigótico no noroeste da Espanha.
E a partir do século VIII, como boa parte da Espanha, nós temos um domínio islâmico na região, a invasão muçulmana na Península Ibérica. Porém, na Galícia, como ela é distante ali da região de choque, digamos assim, que foi com a França, com o reino de Castela, né? A região, por exemplo, da Catalunha, de Valência, foram regiões muito mais dominadas cronologicamente, assim, por muito mais tempo, foram dominadas por mais tempo. A Galícia ela teve um domínio islâmico muito curto. E entre os séculos VIII e século X, a Galícia saiu desse domínio islâmico para iniciar o seu próprio reino, o reino da Galícia. Nós tivemos ataques vikings, ataques normandos na região, o que fez com que o reino da Galícia, até para sua própria defesa, se aproximasse dos outros reinos espanhóis, e aí vamos aos dois reinos que conhecemos mais, né? O reino de Leão e o reino de Castelo. O reino de Leão era vizinho à Galícia. Em 813, temos uma coisa que vai afetar a história dessa região até hoje. Né? E até hoje, inclusive, não vou dizer negativamente, né? Mas até hoje até envolvendo o Paulo Coelho, né? Porque em 813 temos a descoberta do túmulo que reputa-se ser o túmulo de São Tiago, um dos 12 apóstolos. Por isso que uma das principais cidades da Galícia é a cidade de Santiago, tudo junto, né? E nós temos, na região, o caminho de Santiago de Compostela. Santiago, inclusive, é a capital, né? Não, Compostela. Compostela, perdão. Compostela é a capital da Galícia. E nós temos o caminho de Santiago de Compostela, que é uma peregrinação pela região, por conta da descoberta do que acredita ser o túmulo de São Tiago. Em 813, lembrando, isso vai influenciar tanto a história da Galícia, ela vai se tornar um símbolo dessa identidade cristã espanhola, né? Lembrando que a Espanha, ao querer reconquistar, os reinos cristãos espanhóis, ao querer reconquistar a região dos muçulmanos, vão exacerbar bastante essa identidade cristã. E depois, posteriormente, em 1230, com Ferdinando III, nós temos a fusão das coroas da Galícia com a coroa de Castela. Então dá para dizer que aí, a partir desse momento, a partir do início do século XIII, a Galícia torna-se parte da Espanha. Porém, a Galícia tem uma identidade própria, falaremos um pouquinho disso mais para frente também. E por conta, essa questão das nacionalidades regionais na Espanha, ela ficou muito exacerbada, e sempre que falamos de Espanha será um elemento importantíssimo aqui, na ditadura franquista. Que, né, por sinal, era galego. O Franco era galego? O Franco era galego. Não sabia disso, meu Deus. Nós tivemos o Estatuto da Autonomia de 1936, na fundação, digamos assim, da República Moderna Espanhola, que daria autonomia a essas regiões, como a Galícia, como a Catalunha, como o País Basco. Porém, a Guerra Civil Espanhola e a ditadura franquista, elas reprimem esses sentimentos regionais, esses sentimentos que vão serem considerados fora da Espanha. Nós teremos uma cultura, uma identidade espanhola centrada em Madrid, centrada no madridismo, né, como eles vão chamar. Inclusive a Guerra Civil Espanhola, e aí veremos isso mais para frente, gera um grande fluxo de refugiados espanhóis para o Brasil, na qual se incluem, por exemplo, muitos migrantes galegos. Então dá para dizer que a partir desse momento, né, com a ditadura franquista e o fim da ditadura franquista na década de 1970, entramos aí no período contemporâneo galego, e aí nós teremos inclusive os movimentos de resistência. O campo. Já que estamos no gramado, o Chico Patti falou aqui em off, eu acho que é interessante passar para o nosso público, sobre esse campo de estrelas, né, Chico? Explica pra gente. O campo de estrela, na verdade, é que no século IX, com o medo do avanço dos muçulmanos além dos Pirineus, né, fez com que aproveitassem já um caminho dos druidas, que eram os feiticeiros, né? Podemos chamar de feiticeiros sacerdotes. Sacerdotes, né? É mais politicamente correto o sacerdote, né? Não, é correto. Os sacerdotes achavam que uma cidade que está um pouco além de Compostela, que chama Finisterra, o fim do mundo, o fim da terra, né? Então era um caminho sagrado para eles, que acompanhava exatamente a Via Láctea, que fazia toda a Galícia, né?
E a igreja, que se apoderava sempre quase dos cultos pagãos, né, aproveitou esse para poder criar a lenda de que o apóstolo Tiago, um dos apóstolos importantes de Jesus, que dizem também, segundo o cristianismo, que ele foi, depois da morte de Cristo, ele foi naquela região ali para poder pregar aos povos, e que o corpo dele tinha sido encontrado por um pastor que estava ali, e de repente viu cair um monte de estrela no campo. E aí, onde exatamente caíram as estrelas, ele cavou e achou o corpo do apóstolo Tiago. Por isso, Santiago de Compostela, né? Campo das Estrelas. E a igreja aproveitou isso para poder fazer com que o pessoal da Europa toda fosse ali, fazer uma peregrinação, né? Para ver o túmulo do santo e povoar toda aquela região ali para poder combater os muçulmanos. Tem até um outro nome dado a Santiago, que é Santiago Mata-Mouros, né? Que ele é visto com um chapéu grande, com uma espada, exatamente para combater o avanço dos mouros. Então, bem, Compostela é campo de estrelas. Campo de estrelas. E saindo desse campo imaginário, vamos entrar no relvado, como já diriam na região. Falar do gramado, né? Das equipes que situam a Galícia no futebol espanhol. Como em muitas regiões espanholas, nós temos uma equipe que normalmente representa a identidade espanhola, a identidade madridista, a proximidade com a coroa, e normalmente temos um clube, seu rival, que representa a identidade local, no caso, a Galícia. Na Galícia nós temos como mais ligado à questão madridista o Real Clube Deportivo de La Coruña, que é muito conhecido no Brasil, porque nós tivemos diversos brasileiros jogando lá, Bebeto, Djalminha, Rivaldo, Mauro Silva, o Donato, que depois inclusive jogou pela seleção espanhola, e o La Coruña também tem a tradição de, pela sua proximidade geográfica com Portugal, sua proximidade cultural, sempre ter jogadores portugueses no seu elenco, sempre que possível, mesmo que o cara seja meio perna de pau. O La Coruña foi campeão espanhol em 99 e 2000, ganhou 2 Copas do Rei, 94 e 95, e em 2001 e 2002. É considerado o time mais vencedor da região. Seus jogos são no estádio de Riazor, que foi fundado em 1944, durante a ditadura franquista, né, cabe 34.600 pessoas. E detalhe, né, nessa questão das identidades dos clubes espanhóis, o La Coruña, ele tem o nome real antes, né? O Real Clube Deportivo La Coruña, e normalmente esse pronome real significa, digamos assim, uma chancela do governo central, especialmente nos casos em que vieram da ditadura franquista ou de pouco tempo depois, no início da reconstrução da identidade monárquica espanhola. Já o seu rival é o Real Celta de Vigo. Porém, justamente para representar a identidade galega, eles não usam muito esse pronome real, eles se chamam apenas de Celta de Vigo. Eles usam, as cores do uniforme são as cores da bandeira galega, um azul claro, um azul ciano com branco. Nós tivemos jogando no Celta de Vigo, caso, por exemplo, um torcedor são paulino, talvez você lembre o volante Wagner, jogou lá há muito tempo. Sim, lembro. O Edu Príncipe, né, o sucessor do Raí, que era mais galã do que jogador de futebol, mas enfim, jogou lá também. Nós tivemos também, por exemplo, o Mostovoy, um jogador russo da década de 1990, fez muito sucesso, jogou lá. O principal título do Celta, um pouco mais modesto, é a Copa Intertoto de 2000, que era uma espécie de Série D da Copa Europeia, né? Era uma classificação à Copa da UEFA, né? Era uma classificação à Copa da UEFA. Né? Exatamente. Mas que tinha ali o seu campeão, então... Mas podiam ter mais de um campeão por Depende do ano. Tem ano que teve 3 campeões, porque eram 3 vagas, enfim. Mas eles têm ali a Copa Intertoto como o seu principal título. Tem um jogador galego, ou a terceira força, digamos assim, na região é o Compostela, que é um daqueles times ioiô. Fica na segunda divisão, aí vem pra primeira, cai no ano seguinte, ou seja, não chega a ser uma força, né? A força principal da região é o La Coruña. E a torcida do La Coruña, ela tem uma certa discordância em relação ao clube, né, Matias? Sim, você falou nessa da questão, tanto o La Coruña quanto o Celta tem o Real no nome, né? O Celta meio foi largando isso com o passar dos anos.
mas as duas torcidas são muito combativas em relação ao centralismo madridista, e tanto os Celtarras quanto os Riazor Blues são duas torcidas bastante combativas em relação à monarquia. Então dá pra dizer que o clube La Coruña é um clube mais de direita, digamos assim, mais monarquista, centralista. Sim. E o nacionalista no sentido espanhol, e as suas torcidas, em contraste, são mais autonomistas, mais locais. Correto. O clássico da região é o Nosso Derby, e gravado assim mesmo, é nosso com um S, Nosso Derby, que seria justamente no idioma galego, que tem muita proximidade com o português. E nós temos um jogador que ficou conhecido na década de 1990, quem jogava videogame nessa época talvez se lembre, enfim, um lateral esquerdo chamado Nacho. Ele jogou muito tempo no Celta, também jogou no Compostela, e ele ficou conhecido porque recusou convocações para a seleção espanhola. Né? Quer dizer, convocações não, ele recusou apenas uma vez e depois não chamaram ele por conta justamente da polêmica. Ele disse que jogaria pela Galícia, ele não gostaria de jogar, não se identificava em jogar pela seleção espanhola, pela Fúria Vermelha. E atualmente, inclusive, a seleção galega disputa um amistoso por ano. Né? Começou essa tradição que já existe na Catalunha, no País Basco, e teremos episódios sobre essas regiões. Porém, a seleção galega, ela é, digamos assim, semi-amadora. Tem alguns jogadores profissionais, alguns jogadores não muito conhecidos ou em fase final de carreira, já que não há tanto assim um apoio institucional à seleção galega, como há, por exemplo, em relação à seleção da Catalunha, que é basicamente o time do Barcelona contra a camiseta, né? Contra a camisa. Mas nós temos sim uma seleção galega que é uma seleção aí semi-amadora. Então as principais forças do futebol galego são essas, né? O Celta de Vigo, que evita esse vínculo, inclusive o uniforme do Celta de Vigo é a Cruz de São Tiago, que durante muito tempo era um dos símbolos cruzados, nesse clima da Reconquista, ou seja, essa identidade cristã da reconquista da Península Ibérica em relação aos islâmicos é muito forte nos clubes espanhóis, na sociedade espanhola, e isso acaba sendo exemplificado, explicitado nos seus clubes de futebol. É por isso que a gente pode usá-los, deve usá-los, inclusive, como uma maneira aí de aprendizado, de intercâmbio cultural também. E você que... Eu não. Sim, você que é de família baiana, deve saber também que na Bahia tem um representante do futebol galego, sim, que é o Galícia, que inclusive já foi campeão baiano. Sim, mas eu não conheço muito assim do futebol, do Galícia especificamente. O único time assim que eu tenho algum contato, fora o Bahia e Vitória, é o Fluminense de Feira de Santana. Que inclusive até porque eu tive um primo que morou em Feira de Santana e tal, mas enfim, então infelizmente eu não sei colaborar muito sobre o Galícia, mas fica o registro de que temos um Galícia no futebol brasileiro também. Quem for de lá, ou for torcedor de lá, manda um e-mail pra gente, xadrezverbal@gmail.com. Que inclusive foi, eu falei campeão baiano, foi pentacampeão baiano, 1937, 41, 42, 43 e 68. Vamos passar para o mapa. Mapa. Bom, vamos falar agora do momento atual da região, dos movimentos separatistas, existência ou não de movimento militante. E eu já recomendo um site muito interessante que é o diarioliberdade.org, que ele é escrito em galego. Então é uma agência de notícias da Galícia, e que o leitor brasileiro não vai ter tanta dificuldade, porque o galego é muito próximo do português. O engraçado é que eles costumam trocar o que pra gente é J por X. Então, por exemplo, uma junta é chunta. E o atil M, né? Então é moção. Tem umas coisas curiosas assim, mas é interessante de acompanhar. O que acontece na Espanha, ao contrário, por exemplo, do Brasil ou da Alemanha, é que a Espanha não é uma federação. A Espanha é um estado unitário, então quaisquer formas de autonomia
tem que passar por uma espécie de concessão do governo central. Ou seja, nem sempre há uma autonomia regional já garantida pela sua Constituição, como é num sistema federativo. E nesse Estado unitário espanhol, que hoje está tentando justamente repelir os movimentos nacionalistas em algumas das regiões, com mais centralização ainda, nós tivemos recentemente a lei da censura na Espanha, a crise econômica acirrou muito essas tensões regionais e nacionalistas, nós temos dois debates, digamos assim, nós temos um debate com dois lados na Espanha. De um lado, são os que defendem a questão da nacionalidade, ou seja, existe uma nacionalidade galega, uma nacionalidade basca, e querem a autonomia para essas nacionalidades. Do outro lado estão os que defendem que existe uma nação galega, e que ela merece a independência. E no caso da Galícia ainda temos um terceiro movimento, um pouco menor, que é mais forte inclusive em Portugal, que é o que busca a unificação com Portugal, que é a chamada Portugalícia. Inclusive o primeiro texto que eu li na faculdade de História era escrito em galaico-português. Meu Deus. Isso, História do Brasil Colonial 1 com João Paulo Pimenta. Um abraço para o Sr. Pimenta, que não está nos ouvindo. A população da Galícia atualmente é de um pouco menor que 3 milhões de pessoas. Eles falam galego no seu cotidiano, em sua maioria. Lembrando que o galego, assim como os idiomas não castelhanos, né, não existe um idioma espanhol. Né? Os idiomas não castelhanos foram reprimidos durante a ditadura franquista. O parlamento galego atualmente, a sua maioria, o parlamento regional, como se fosse o governador, digamos assim, é de movimentos pró-autonomia. Porém, aí tem uma minoria, que não é tão minoria assim, cerca de 20% do parlamento, está com os partidos, o bloco pró-independência. Então, na Galícia, hoje nós temos a maioria pedindo autonomia e uma minoria não tão minoritária assim pedindo a independência. Ou seja, não é um movimento tão dormente como se pode pensar. Inclusive, pensando aqui em celebridades, né, o Martin Sheen, o ator, pai do Charlie Sheen, né, um ícone cultural recente. Era o presidente dos Estados Unidos em West Wing. West Wing, isso. O pai do Martin Sheen, logo o avô do Charlie Sheen, é galego e ele apoia publicamente a independência da Galícia. Né? E nós temos sim hoje um movimento militante na Galícia. Historicamente, o movimento militante na Galícia era o Loita Armada Revolucionária. Foi formado em 78 e dissolvido em 84. E hoje nós temos a Resistência Galega, o REGA, que foi formado em 2005. Ele já realizou ataques à bomba contra bancos, viaturas policiais e tribunais. De acordo com a polícia espanhola, tem cerca de 1.000 pessoas fazendo parte do REGA. E o curioso é que é um movimento militante, né? Lembrando que nós vamos usar o termo aqui militante, porque você falar em movimento terrorista ou não, muitas vezes implica você tomar um lado ou condenar implicitamente. Então nós vamos usar o termo militante, na maioria das vezes, ficando ao cargo de ser uma luta justa ou não, os meios da luta serem justos ou não, ao cargo de cada um dos ouvintes poderem formar aí a sua opinião. É um movimento militante extremamente recente, 10 anos atrás. Né? Nós pensamos nesses tipos de movimentos lá na década de 1970, não tão recentes assim. Então, para conhecer um pouco mais sobre a Galícia, convidamos um amigo que é neto de uma galega, mora aqui no Brasil e acompanha desde Porto Alegre o Celta de Vigo. Estou falando de Vitor Vecchi. Para falar sobre a questão dos imigrantes e também de como é acompanhar um clube galego desde aqui do Brasil, nós chamamos o amigo Vitor Vecchi, que apesar do sobrenome, é de família galega. Diz aí, Vitor, como tá? Opa, beleza? Tranquilo. Na real, o nome galego tá meio escondido aqui no italiano, acabou ficando, mas, né... Essa sociedade patriarcal, né? Exatamente, aí que estamos. Então fala um pouco da sua avó e de quando ela chegou no Brasil, por quais motivos. Bom, basicamente foi uma combinação de miséria com fugir da guerra por motivos políticos.
tinha um parente dela que era cônsul da Espanha republicana e fez algumas representações do país ao redor da Europa, e ela acabou fugindo junto com eles e passou por uma verdadeira aventura por quase 2 anos rodando desde a Galícia, passando por Bordeaux, Paris, Gotemburgo, Londres, Buenos Aires, enfim, até chegar em São Paulo, quando ela acabou estabelecendo uma residência permanente. Foram quase 2 anos rodando aí pelo mundo, se escapando, fugindo. E ela acabou chegando em Porto Alegre, ou a tua família materna é... Não, a questão de Porto Alegre já foi depois de ela ter se casado, né, quando já estava estabelecida aqui no Brasil. Mas a primeira residência fixa foi ali por 38, 39, aí em São Paulo mesmo. Eles vieram para cá em 44. Entendi. E você acabou seguindo o clube da região da sua avó, né? O Celta de Vigo, que em oposição ao grande rival, o Real Deportivo La Coruña, tem uma identidade galega bem acentuada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ele também é real, né? Então essa questão de associação com o centro da Espanha acaba, enfim, ele não é tão dissociado assim, né, do Estado espanhol, né? Porque ele também tem o título de real. Mas, sim, com certeza tem uma noção mais regional do que, comparando entre os 2 maiores da região, comparando com o Deportivo. Eu me lembro, assim, de tempos de criança, de acompanhar mais ou menos, vendo em recorte de jornal, vendo alguns gols de jogadores que saíam daqui do Brasil para lá, como um grande goleador que jogou lá foi o Baltazar nos anos 80, e aí isso daí acabou entrando na minha cabeça, assim, e depois de algum tempo eu acabei seguindo essa história, né, do time de lá. Entendi. E ao fundo a gente está ouvindo uma música que você sugeriu, né, para o programa, que chama A Riancheira. Queria que você falasse um pouco dela também. Bom, basicamente essa música virou um clássico da arquibancada lá do estádio de Balaídos, porque o pessoal começa a cantar ela em momentos de festa, em grandes vitórias, em goleadas, enfim, em alguns momentos, se a gente pega e pesquisa, vamos dizer assim, no YouTube, alguns resultados brilhantes assim da história, como um 4-0 em cima da Juventus numa Copa da UEFA de uns 15 anos atrás, a gente ouve ao fundo a Riancheira tocando quando sai o 4º gol, sabe? Ela é uma canção própria, local, né, lá da província, e no estádio acabou sendo tomada pelos torcedores, assim, né? E ela, além dela, tem algumas outras, tem pelo menos umas 3, 4 que alguns grupos de música típica regional também acabaram fazendo, aí já específico pro futebol, pra equipe, né? Tem uma que é a Folheada, que o pessoal também canta, mas essa Riancheira é a mais clássica, é a que mais se canta como para festejar uma vitória, assim. Beleza, então, Vitor, obrigado aí pela participação, pelo seu depoimento, que enriqueceu bastante a primeira edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. E para finalizar a primeira edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol,
A gente vai ouvir a música Romero ao Longe, que é uma música bastante típica da região. A melodia é muito conhecida, pois trata-se de uma versão da balada Scarborough Fair, e mostra justamente essa ligação celta entre a Grã-Bretanha e o norte da Península Ibérica, cantada pelo grupo Luar na Lubre, com a presença de Diana Navarro. Então, antes da gente encerrar, agradecer todo mundo que apoiou bastante o trabalho do podcast do Xadrez Verbal, inspirando a fazer esse novo programa. A origem desse novo programa é que tem uma série de textos que é contínua, é quase eterna, no Xadrez Verbal. Fica o convite para vocês verem, chamada Fronteiras Invisíveis da Europa, em que eu discuto temas nacionalistas na Europa atual, na Europa ocidental, inclusive, já que nós não costumamos pensar isso na Europa ocidental, né? Nós temos o costume de vê-la como já solidificada, como já sedimentada. Mandar um abraço para o meu amigo Vicente Vasques, que provavelmente só vai ouvir isso porque eu vou recomendar o programa para ele ouvir, mas porque ele mora no Brasil, descendente, inclusive, também de galegos, né? E quando eu escrevi sobre a Galícia, ele deu alguns toques muito interessantes. É um cara, gente finíssima. E pedir aí para todo mundo que gostar do programa, que já gosta do Xadrez Verbal, ajudar aí na divulgação também desse novo programa e ficarem à vontade para mandar seus comentários e suas críticas, críticas, sugestões, às vezes de temas, às vezes de o que acharam do novo programa. Então é isso, um abraço para todo mundo. Então encerramos o programa com o grupo Luar na Lubre, com o tema Romero ao Longe.